Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, aqui na UniFM 107.9. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, @editora UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditados podcast e as rádios aqui da instituição, @rádios UFSM. Hoje a gente vai trabalhar sobre, pensando já em outubro. Temos aí mês das crianças, a gente fala muito em ludicidade, em vários episódios aqui, fala em transdisciplinaridade. Então, quem está aqui conosco hoje é o professor Odailson Berté, que é pós-doutor em arte pela Universidade Ibero-Americana de Ciudad do México e é nosso professor aqui da instituição, fazendo todo um trabalho muito artístico, contemporâneo, no Centro de Artes e Letras, em dança, né? O professor do curso de licenciatura em dança aqui na Universidade Federal de Santa Maria e coordena o Laboratório Investigativo de Criações Contemporâneas em Dança. Professor Odailson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jéssica. Boa tarde para você, boa tarde a toda a equipe da nossa editora UFSM e para cada um e cada uma dos ouvintes, das ouvintes que estão conosco nesse momento. É um prazer estar aqui com vocês. Que legal, uma satisfação te ter aqui, porque tu é muito ativo ali junto da editora, né? Já é nosso conselheiro há bastante tempo, nosso autor. Então, vamos conversar. Eu sempre faço a primeira pergunta, né? O pequeno Odailson, na infância, te olhando hoje, pensando, nossa, quanta coisa eu fiz para chegar nesse ponto, né? O que isso te evoca? Então, me evoca justamente a imagem daquele gurizinho de 4, 5 anos, que começa a ser as primeiras lembranças que eu tenho, né? Morando numa vila, uma localidade do interior, a vila de Jabuticaba. Naquela época pertencia ao município de Tenente Portela, aqui no Rio Grande do Sul. Hoje faz parte aí das divisões, dos municípios grandes, então do município de Barra do Guarita. E eu me lembro que lá, uma localidade interiorana, de campo, rural, e eu tinha o costume de olhar para longe, nas montanhas que tinham muito longe, e sempre me perguntava o que tinha para além delas. E em 1986 chega a televisão na nossa comunidade. E aí se abriu uma janela para um mundo que eu não conhecia e sequer tinha imaginado antes. E aí que surgiram, então, creio que as primeiras ideias, vontades de cultivar o campo da arte e por aí afora. E tudo isso desdobrou com muita coisa depois até eu chegar aqui. E essa coisa do colecionismo, né? Que é algo que marca bastante a tua trajetória também. Desde pequeno, tu já tinha uma inclinação a categorizar as coisas? Então, eu lembro que antes de conhecer a televisão e os brinquedos eletrônicos, morando no interior, eu gostava muito de brincar de casinha, né? Então, tudo que a minha mãe descartava da cozinha ou dos utensílios da casa, tudo eu juntava. Tu tinha tua réplica, pessoal. E ressignificava, exatamente. Pedaços de madeira, pedra, lata velha, caixas, e utensílios domésticos, enfim. Tudo eu construía um outro significado e transformava em móveis, acessórios e uma série de outras coisas. E sempre com essa perspectiva de organizar e dispor de uma maneira estética. Isso sempre me constituiu. Depois veio a televisão, e aí eu conheci Xuxa, né, a apresentadora, quando ela inicia na Rede Globo. Depois personagens de novelas, que foram muito significativas para mim. E aí eu comecei a colecionar imagens, que a gente chamava na época de figuras, que eram desde recortes de revista, recortes de jornal, embalagens de produtos, capas de caderno, às vezes até capa de LP, quando a gente conseguia, né? E tudo isso eu me lembro de colecionar, juntar e construir álbuns, que eram as nossas pastas, né? Aquelas pastas de arquivo com a folhinha de plástico. E lá a gente guardava isso. Expunha, compartilhava com os amigos, com colegas e também fazia trocas. Porque como eram imagens mass-midiáticas produzidas em série, então muita gente tinha, ou um tinha, o outro não tinha, a gente fazia escambo, fazia trocas, né? E aí se criava toda uma teia de relações, né?
bem interessantes, importantes na minha constituição subjetiva até hoje, que vem desse hábito de colecionar. Eu me coaduno contigo porque talvez seja difícil para essa geração de agora entender como era difícil a gente conseguir imagens. Era caro, era uma revista que às vezes tu precisava recortar, tu desfazia de um objeto para conseguir a tua coleção, tu desmontava com a revista, que era para ter elementos figurativos na tua pasta, né? Ou pelo menos eu colecionei, um pouquinho depois, eu colecionei material dos Backstreet Boys. Então eu tinha muitas pastas, gastei horrores em revistas importadas. Mas hoje eu fico pensando, né? Se eu não tivesse passado por isso, talvez eu tivesse ficado um pouco carente, ia ser uma lacuna. Eu fico pensando, nossa, mas eu vivenciei isso e hoje tá ok, eu consegui passar essa fase, né? Que foi uma fase muito adolescente, de busca por um príncipe encantado, né? Enfim, Freud explica. E hoje eu tenho outras coleções, mas elas vão sendo ressignificadas. Algumas coisas dessa época eu ainda guardo para servir de memento, né? Eu não coleciono mais isso, mas isso fez parte da minha infância, da minha juventude. Então, porque a Xuxa, né? Eu fico pensando na tua infância, assim como na de muitos jovens, a Xuxa foi quase uma figura de irmã mais velha, ou quase, guardadas as devidas proporções, algo maternal mesmo, né? Que muitas vezes as nossas mães precisavam de atividades. A minha filha, que eu tenho uma filha de 21 anos, ela tinha os DVDs do Xuxa só para baixinhos, e um dia ela me pediu, mãe, bota o DVD da tia Xuxa. Porque era uma figura quase da família, né? Exato. Conta um pouco essa relação tua com as figuras e os elementos de coleção, né? É bem interessante isso que tu disse, porque a Xuxa entra na minha vida de uma maneira muito próxima, assim, como se fosse alguém do cotidiano. Porque enquanto homem LGBT, a infância no interior sempre foi muito dura, muito difícil, em função de como eu me movia, de como eu gesticulava, de como, enfim, eu me inseria no mundo e interagia com as pessoas. Uma criança de 8 anos, 7, 8 aninhos, né? E enquanto tudo à minha volta, inclusive com colegas de escola, professores, pai e mãe, era hostil em relação ao meu jeito de ser, a Xuxa foi a primeira figura afável que, de alguma maneira, dialogou comigo e fez eu aceitar ou eu perceber que o modo como eu era não era uma anomalia, não era um problema, né? Eu era o baixinho que ela olhava nos olhos, que ela acolhia, que ela ensinava a linguagem de sinais, né? Muito antes de fundar Libras, que ela falava que os indígenas eram importantes, enquanto todo mundo ao meu redor diziam que eram bêbados, que eram, né? E tantas outras questões pejorativas. Enquanto na comunidade eu ouvia que as pessoas com deficiência eram mancos, aleijados, bobinhos, né? A Xuxa me ensinou uma outra perspectiva de ver isso. Na época a gente nem sabia, nem ela sabia, e ela já disse isso, que isso eram bandeiras. Isso se tornaram bandeiras muito tempo depois. Mas assim, foi um modo, a Xuxa foi uma figura feminina que representou de maneira muito forte um olhar para mim mesmo e olhar para outros e outras que também eram desprezados pelo seu modo de ser. Então ela teve um impacto muito grande, por isso colecionar figuras dela era como uma forma de ter esse significado dela presente no dia a dia. Claro que aí tem uma série de outras questões mais midiáticas, a mídia criar produtos para preencher os desejos da gente e tal, mas salvo todas essas proporções, né, tinha esse significado muito forte. Como manter essa figura afável mais tempo perto de mim. E aí a coleção de figuras significava isso. A gente tem, por fim histórico, as imagens, os álbuns de foto das nossas famílias, né, nossos amigos e tal. E é o jeito, hoje em dia, imagina a gente na infância com inteligência artificial, já pensou daí quanta foto de Xuxa, de Backstreet Boys a gente ia fazer abraçado e tal. Exatamente. Porque hoje tem essa possibilidade, mas era algo impensado e a gente tinha, então, essa coleção como uma forma de representar esse sentimento, né, de proximidade, porque era a ideia de mandar uma carta para o programa da Xuxa. Exato.
Tu chegou a mandar carta pro programa da Mandei, Xuxa? mas nunca leram. Também eram milhares e milhares. Né? Milhares e uma distância. Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, até hoje. Por que isso ocupa um espaço na minha mente? Não sei. Né? Mas olha a força dessa memória para estar aqui até hoje. Né? Exatamente. E álbum de Xuxa, enfim, eu me recordo que tinha muito já era tratada a questão da feminilização extrema, né, daquela apresentadora, e a minha mãe era muito contra que eu tivesse produtos da marca Xuxa. E circulou na época uma ideia, uma conversa de que o dicionário da Xuxa estava com as palavras erradas porque era tudo com X. Sim. Eu pedi para ela, porque livro nunca me foi negado. Eu disse, não, mas então me dá o dicionário da Xuxa. Não vou te dar, porque está tudo com X no dicionário da Xuxa. Então, até essas fake news, que hoje a gente chamaria de fake news, a Xuxa era uma figura tão proeminente que ela sofria desse tipo de notícia falsa, imagina, desde os anos 80. Né? Exatamente. Hoje eu consigo olhar e vê-la, né, no sentido bem mais amplo, né? Embora não perdi o afeto por ela de forma alguma, mas vê-la como uma mulher branca, colocada num lugar de destaque, no seu entorno não tinha representatividade de outras etnias, de outros corpos, né? E se tornou uma questão comercial muito forte nos anos 80, muito forte mesmo. Assim, tudo que a Xuxa tocava virava dinheiro, se levava o nome dela. Então saiu dicionário, saiu boneca, saiu revista em quadrinhos, saiu roupa, saía comida, guloseimas, uma série de coisas que ela própria hoje olha para trás e vê, poxa vida, aquilo foi nocivo de alguma forma, porque também influenciou o consumismo, né, nas crianças. Mas eu entendo a figura dela hoje como muito importante, exatamente porque ela faz essa autocrítica. Faz, exato. Ela coloca um olhar sobre o passado e mostra o quanto ela, em certa medida, foi manipulada também, mas no outro ponto concordou. Quer dizer, ela faz uma autocrítica e eu acho ela muito verdadeira, enfim, né, nessas posturas dela. Como ela sempre foi. Né? Ela sempre foi dessa transparência. E outra figura, Jéssica, bem importante para mim, foi uma personagem de uma telenovela, que eu gostaria de compartilhar também, porque eu comecei a colecionar figuras dela. Eu era muito encantado pela She-Ra, pelo desenho animado da She-Ra, Princesa do Poder. Justamente porque, diferente do He-Man, o irmão gêmeo dela, ela não morava no castelo com o rei e a rainha. Ela optou por morar no meio de uma floresta com um grupo de rebeldes. Isso, para mim, era fantástico, sabe? Aquela mulher que protagonizava contra um homem tirano, contra Viu que saiu a Barbie dela? Exatamente. Sim, saiu esse ano, de 40 anos da She-Ra. Eu tenho, inclusive. É linda, né? E tudo isso me marcava muito, aquela coisa aquela realidade que também era campesina, era rural, era com animais, com aquela floresta bonita, aquela paisagem interiorana. Muito arco-íris. Muito arco-íris, né? Muito colorido. E a chegada das máquinas com o tirano Hordak se sobrepondo sobre os saberes ancestrais daquele grupo. Quando saiu a novela A História de Ana Raio e Zé Trovão, em 1990, quando eu vi a Ingra Liberato personificando a Ana Raio em cima de um cavalo branco, eu pensei, é o live action. Não, hoje eu digo live action, né? Mas na época eu pensei, é a She-Ra humana. Então aquela figura me cativou desde o princípio, assim, aquela saga daquela novela cheia de histórias de orfandade. E coincidentemente, em 91, quando a novela ainda estava rodando, eu perdi minha mãe, com 12 anos. Então, toda essa trama de orfandade da Ana Raio, que perdeu o pai e a mãe cedo, que teve uma filha de maneira muito abrupta, fruto de um estupro, e teve a filha raptada, além disso, né? E a própria filha que cresce longe da mãe. Então, todas essas histórias de orfandade, misturada à paisagem interiorana, porque a novela buscou mostrar justamente o interior do Brasil, sob o slogan o Brasil que o Brasil não conhece. Então, eles viajavam mesmo por todo o Brasil, e a novela se inseria nas cidades onde eram feitas as locações e incluía histórias locais, personagens, pessoas comuns do próprio cotidiano junto com o elenco fixo. Então tudo aquilo foi muito mágico, com os caminhões, trailers coloridos que pareciam uns brinquedos cenotécnicos, assim, não, era impressionante. Então tudo aquilo me cativou e eu comecei a colecionar figuras da Ana Raio também. E essa foi mais forte que a Xuxa, porque daí já era uma coisa mais de adolescente, né? Não tanto de criança. E aí foi longos períodos de muitas revistas,
de tentativa de conhecer a Ana Raio, que nunca se realizou. Só se realizou em 2009, quando eu assisti uma peça ao vivo da Ingra Liberato, e agora de novo em 2024, quando eu reencontrei ela para uma entrevista para um livro novo que tá saindo aí, está no forninho. Né? Então, chegar perto dessa figura a quem eu colecionava as imagens foi bastante importante, assim, teve um impacto afetivo bem significativo para mim. E até porque eu imagino que, embora tenha sido um tema na época, a novela Ana Raio e Zé Trovão foi muito difundida, eu me lembro assim da revista Manchete, Exato. Que saía muitas reportagens, mas ainda assim, eu imagino que para a Ingra Liberato talvez não seja tão fácil ou tão comum alguém se aproximar dela e dizer, olha, eu tenho pastas com teus recortes. Isso deve ser muito significativo para ela também, né? Sim. Até porque tu coleciona também outros materiais dela, né? Tu tem trajes, conta um pouco, dá um pouquinho desse cenário de colecionismo da Ingra e Ana Raio. Então, nesses últimos anos, essa latência muito forte dos anos 80, início dos anos 90 que eu tinha por causa do colecionismo, começou a cobrar um lugar de reflexão na minha agenda. E eu estava com aquilo me incomodando, me perguntando que significado que eu dou para isso hoje. Quando eu comecei a me dedicar, então, esses materiais começaram a vir à tona de novo, revistas, reportagens da época e atuais, posteriores, sobre a novela. E aí que eu chego a conhecer a Ingra Liberato, pessoalmente, falando sobre a novela. A figurinista, Lídia Fá, que fez todo o figurino na época. E também entrevistei a co-escritora da novela, a Rita Buzar, que me interessava o olhar feminino sobre a construção da imagem Ana Raio. Quem foram as mulheres que construíram? Então, a sua intérprete, que deu corpo a Ana Raio, a escritora que deu o texto, o tom, o discurso, a história, o contexto e o conjunto da imagem dela com a vestimenta, com a indumentária. Né? Então, por isso, essas 3 mulheres. E aí, nesse contexto, surgem, então, peças de figurino, que gentilmente a figurinista cedeu, figurinos que hoje têm 35 anos, que foram usados. São 5 peças que ela ainda tinha no acervo, né? Então, ela doou para a pesquisa. E nesse contexto, quando eu fui atrás também das gravações da novela aqui no Rio Grande do Sul, que foi gravada em São Miguel das Missões, Santa Rosa e Piratini, em contato com pessoas desses locais que ainda estão vivas e que eram adolescentes na época, né? Consegui textos originais, os roteiros que os próprios atores e atrizes ensaiavam, né, para gravar as cenas e acabaram deixando nos locais e essas pessoas guardaram e também doaram para a pesquisa. Então, assim, para um colecionador, você tocar no que o teu astro, no que o teu ídolo tocou, é um negócio muito mágico, assim. Quem diria que 35 anos depois eu teria em mãos aquilo que eles usaram? Então, tem um significado de memória e de afetividade muito forte, que eu busquei olhar também com o olhar de pesquisador, né? E aí vem todo o livro depois que as pessoas vão ficar sabendo. É importante destacar, né? A gente, quando coleciona alguma coisa, ou guarda, né? Guarda alguma coisa, é uma memória, como se a gente tirasse um pouquinho da memória de dentro da cabeça e dar uma materialidade para ela. Ela deixa de existir não só dentro da nossa cabeça, mas ela é um fato, né? Ela se refere a um fato. E a importância disso para essas pessoas também, que guardaram. Mal ou bem, aquilo ali foi importante para elas por outros motivos, não pelo colecionismo, mas para mostrar que elas estiveram lá. Exato. Que elas foram algum tipo de testemunhal desses fatos, né? Então, isso vai sendo ressignificado. E, claro, com a curadoria, essas coisas foram, em alguma medida, sendo atraídas para ti, assim, para juntar em um pacote, um grande pacote chamado coleção. Né? Exatamente. E a Barbie? Como é que entra a Barbie na tua vida? Então, eu vim até trajado de Barbie. Sim. A primeira Barbie que eu vi na vida foi quando, em 1989, nós nos mudamos lá da Vila Jabuticaba para a cidade de Nova Chavantina, em Mato Grosso. Era uma cidade pequena, mas já com um mundo completamente diferente. Só de sair nessa aventura, de sair de casa, já é algo, né? Exatamente. Então, eu lembro que as placas luminosas, as placas de mercúrio, tudo aquilo me encantava de uma maneira, assim, me assustou no começo, né?
E foi lá que eu vi na casa de uma prima rica, pela primeira vez, a Barbie, que eu só tinha visto no comercial. Porque quando a Barbie chegou em 82 aqui no Brasil, que a Brinquedos Estrela, com a concessão da Mattel, começou a fazer, porque naquela época não podia migrar produtos de um país para o outro, né? Depois, com a globalização, virou... Entendeu. Abriu as porteiras, literalmente, né? Mas, enfim, de 82 a 96, a Brinquedos Estrela produzia a Barbie. E eu só via na TV e vi pela primeira vez, na casa dessa prima, a Barbie New Wave, que ela foi lançada em 1988 e fazia parte de toda uma extensão ali de bonecas derivadas da Barbie, a estrela do rock, né? Então, quando eu vi essa Barbie, que é exatamente essa que está na minha camiseta, com um cabelo cacheado enorme, né? Aquilo me marcou demais. Ela tinha um aplique colorido que dava para tirar e colocar, uma peruca colorida, e a roupa dela era bem colorida e chamava muita atenção. Então, raramente eu podia brincar com aquela Barbie, quando a prima deixava, né? Dali em diante começou um fascínio muito forte por essa figura feminina, porque ela tinha também um lance com a moda muito forte. Minha mãe era costureira e sempre ela me pedia... Eu tinha 2 funções na costura com a mãe. Uma era colocar a linha na agulha da máquina, que ela tinha problema de visão desde nova, e outra era desenhar. Desde cedo eu comecei a desenhar na escola e bem gostava. Então ela pediu para mim desenhar, fazer croquis muito infantis, assim, para ela poder ampliar e fazer os moldes. Então ali começou um gosto pelo desenho de moda também. E a Barbie para mim, ela configurava tudo isso. E mais tarde eu descobri que a moda é, inclusive, a lógica de funcionamento da Barbie, a troca de roupas, né? Enfim, eu sempre pedia para o meu pai e para minha mãe e eles nunca me deram, porque, obviamente, a Barbie era um produto muito caro e porque eu era menino, né? E a Barbie, diferente das figuras da Xuxa e das figuras da Ana Raio, que eram figuras planas que ficavam guardadas em pastas, literalmente, a Barbie expunha uma verdade incômoda. Eu era um menino que gostava de brincar de boneca. Então, sempre foi muito problemático, assim. Então, por isso, o pai e a mãe não me davam, né? Mas, mesmo assim, eu cultivei aquele gosto. Nunca tive Barbie na infância, mas aquele fascínio, sempre quando eu via na loja, eu parava para ver. Quando eu ia na casa das primas, eram horas e horas brincando com Barbie. E sempre nessa perspectiva de, com a Barbie, hoje eu olho para aquilo e consigo refletir. A Barbie era a possibilidade de inventar várias maneiras de ser. E é o slogan dela até hoje, né? Exatamente. Tudo que Barbie, tudo que você quer ser, né? Inclusive, esse passava na TV muitas vezes na época. Mattel. Exatamente. E aí, a Barbie era isso. A Barbie e o Ken eram 2 avatares, 2 imagens tridimensionais, né? Miniaturas de pessoas que possibilitavam inventar, fabular, encenar modos de ser, né? Então, esse brinquedo com um significado muito forte, como brincar de ser adulto, brincar de ter diferentes profissões. Mas, por outro lado, os teus pais também não te cercavam. Até o momento... Inclusive, a minha mãe, o primeiro brinquedo que a minha mãe fez, quando eu tinha 6 aninhos, 5 para 6 aninhos, ela fez uma boneca de pano para mim. Porque eu queria uma Mônica, tinha as boneconas de borracha, assim, do Cebolinha e da Mônica, era muito cara. Então, ela fez uma Mônica para mim. E eu me lembro de pano, né? E eu me lembro de ir para aula e brincar com aquilo sem problema nenhum. Começou a ser problema quando umas tias reacionárias começaram a vir e buzinar no ouvido da mãe. Olha, se o Oda continuar brincando de boneca, ele vai virar, vai deixar de ser homem, né? Pobre, coitada. Enfim, mas aí a Barbie e a Xuxa e a Ana Raio foram todas culpabilizadas. Tanto que eu fui impedido de colecionar. Meu pai um dia queimou toda a minha coleção. Então existiram... Teve momentos, sim, teve cortes, teve cisões muito fortes, assim. Então, eu nunca pude ter Barbie na infância. Eu passei a ter Barbie em 2009, quando pela primeira vez eu comprei a minha Barbie. Eu vi uma Barbie indígena. Quer dizer, uma indígena, entre aspas, né? Com o corpo indígena da Fashion Week, né? Isso, com a cara da Gisele Bündchen. Inclusive, depois eu descobri... Foi quando começou a linha colecionáveis, né? Os collectibles, Exatamente, essa época. Foi nos 50 anos da Barbie, 2009, fez 50 anos do lançamento da Mattel. 2009, né? O lançamento de 59. E aí eu comprei aquela Barbie linda, era a Barbie Amazônia, né? Inclusive, ela foi inspirada na Gisele, né? E aí, aquela foi a minha primeira. Comprei, guardei ela por anos e anos. E na pandemia, que foi um momento muito trágico, muito delicado, eu sozinho em casa, morrendo de medo de sair para a rua,
né? Momentos que a gente se pergunta sobre o sentido da vida. Sim. E eu me perguntei sobre o que eu sempre quis ter, eu quis fazer e não pude. E aí que veio a coleção da Barbie. Eu olhei para aquela Barbie da Amazônia e pensei, eu quero ter mais Barbies. Eu quero a primeira Barbie que eu vi na vida que me encantou, Sim. que foi a Barbie New Wave. Aí começou toda uma busca por setores de vendas e tal, que ainda tem bonecas da época que a Estrela fabricava, que não existe mais, né? E aí começou todo esse percurso. Consegui a New Wave, consegui outras e a vontade só foi aumentando de ter todas que eu não pude ter dos anos 80. Então hoje a coleção passa de 200 bonecas. Sim, Todas tu fez desse esse contexto. recorte anos 80. Anos 80, as personagens da época, então tem Xuxa, tem Barbie e tem uma outra boneca que é não sei se tu lembra de um desenho animado chamado Jem e as Hologramas. Então, que era toda uma mulheres, Também, duas roqueiras, bandas, assim, de roqueiras, New Wave. Então também tem dessas também. E também passou a me interessar muito a lacuna dessa época, que eram bonecas negras indígenas. Aí eu fui atrás e a Mattel tem uma linha que começou nos anos 90, que era a Barbie nativa, só que de etnias dos Estados Unidos e algumas de outros países latino-americanos. Aí começou também toda uma parte das minhas Barbies étnicas, né, que eu chamo. Então tem indígenas, negras, aí negras tem mais personalidades, cantoras e tal. Então tem esse outro setor também. Engraçado tu mencionar a pandemia, porque a minha coleção parou na pandemia. Porque foi exatamente essa reflexão. Eu já tinha... Quando eu ganhei minha primeira bolsa na universidade, que eu tinha 19 anos, 18, 19 anos, foi quando eu comprei minha primeira Barbie para a coleção. E era esse momento de novidade das Barbies colecionáveis, né? Só que como todo mercado se expande, eu achei que ia ser um número limitado, alguma coisa assim, mas não, é negócio não é feito para ser assim, né? Ele já é concebido para a pessoa ficar colecionando a vida inteira. E na pandemia eu tinha duas coleções, assim, que eram a de Barbies e a de Melissa, calçados Melissa, sandálias Melissa, que quando eu me dei conta que eu tinha... Isso foi uma observação do meu excelentíssimo esposo. Ele disse, nenhuma centopeia tem tanta Melissa quanto você. Né? Porque eu tinha mais de 365 pares. Então, ele disse, se você usar um par por dia, durante um ano, você não repete. E isso naquele momento pandêmico, em que várias lojas estavam fechando, e eu comprei muito online, principalmente nos primeiros meses que a gente não sabia que a pandemia ia durar tanto. Então, tinha várias lojas que, liquidação de estoque, vamos fechar, estamos vendendo a preço de custo. Eu comprei muita coisa e chegou um momento que eu disse, gente, o que eu faço? Né? E daí eu precisei ressignificar. Então, eu tenho as minhas que eu guardei como coleção mesmo, alguma edição especial, alguma que me remete a alguma coisa, mas todas elas estão no uso. Usando mesmo, que é para usar até acabar, porque duram bastante também. Eu fiquei pensando, gente, se eu me desfizer de uma por mês, ainda assim vão décadas. Então, a primeira coisa é parar de comprar e usar. Mas daí isso vira uma outra coisa também. Quer dizer, ela ganha vida de um outro aspecto, né? Que é ir para a rua, é compor o look, é fazer algo que às vezes é quase temático, né? Tem algumas melissas que têm decorações ou que têm estampas, né? Então, é essa coisa do dia a dia, mas um dia a dia lúdico também. Que a gente leva, às vezes, um personagem para o trabalho. Isso aí. E com as Barbies eu tenho uma curadoria que é completamente eclética. Eu, muitas vezes, ganhei Barbies de primas, amigas que estavam crescendo, dizendo, Jéssica, tu cuida muito bem dos brinquedos, e eu não quero me desfazer dessa Barbie porque eu quero saber onde ela está. E, tipo assim, a pessoa cresceu, mas não conseguiu cortar o cordão umbilical com aquela imagem afetiva, né? Sim. E daí eu vi a fiel depositária. Eu sendo a prima mais velha, que supostamente deveria ter abandonado primeiro, fui herdando. Então, eu tenho, por exemplo, a mais emblemática, assim, eu tenho uma Barbie que foi do primeiro salário de uma prima, que ela
tinha se encantado naquele modelo, naquele modelo específico, que não é nenhum modelo especial, ela é uma esportista, assim. E do primeiro salário dessa prima, ela comprou a Barbie. E ela se mudou para Portugal. E ela se desfez de um monte de coisa. Ela disse, Jéssica, a Barbie eu não consigo, a Barbie vai ficar contigo. Eu disse, não tem problema, a hora que der saudade, é só vir me visitar. Só que ela vai visitar a Barbie, ela não vai me visitar. Mas já é um motivo, assim, tem um... Claro. E aí tem as da minha infância também, que eu acabei guardando, e algumas que eu colecionei, né, até chegar aquele momento fatídico. Mas tenho a indígena e algumas que foram também idas e vindas, porque a gente tem muito disso, da troca, né? Exato. Então, teve algumas que eu, em um dado momento, pensei, não, essa coleção, isso está destoando da minha coleção, não está ajudando para compor. Ela parece que é um elemento que está à parte. Então, vai fazer mais sentido na coleção de outra pessoa do que ficar na minha, né? Então, tem essa coisa, e mais recentemente, com as coisas das máquinas de pelúcia, eu voltei a colecionar pelúcia, que eu tinha... Quando casei, me desfiz. Quando saí de casa, me desfiz. E agora eu tô com um monte de pelúcia lá em casa de novo. E tem as Barbies que são com roupa de urso. Agora tem umas Barbies que elas vêm com uma roupinha... Sim. Que é uma caixa surpresa, a gente abre e a Barbie está com a roupa de unicórnio, com a roupa de ursinho e tal. E dessas eu acabei comprando. Né? Mas é isso, tem essa coisa de que a coleção vem pra gente, né, em um dado momento. E por que eu colecionei isso e não aquilo, né? Claro. Essa ideia dos anos 80, minha primeira Barbie, justamente porque eu sou crespa, foi uma Black Power que minha tia me deu quando eu tinha 4 anos. E uma feliz aniversário, que ela me deu de aniversário. E essa Barbie, ela estava muito detonada, porque eu realmente brinquei com ela quando era criança. E durante um tempo, assim, uma semana, enfim, eu procurei no Mercado Livre e outros locais. Isso que eu estou falando já faz uns 15 anos. Então, já é uma... né, não tinha tantas opções, não existia outros sites como tem hoje, né, para venda de material usado, assim. E eu queria o corpinho dela. O corpinho com as mãozinhas dobráveis, né? Uma boa situação, melhor estado do que estava a que eu tenho. E como elas tinham também os tons de pele e tal, não era tão simples de achar. E daquele modelo, eu achei uma que custava lá um absurdo, que eu não tinha para dar na época. Eu pensei, deixa assim, não vou ficar pensando nisso agora. Quando for a hora, daqui a pouco eu acho. Isso foi no sábado. No sábado eu tomei a decisão de não pensar mais nisso. Na segunda-feira eu estou indo para o trabalho. Eu já trabalhava na UFSM, mas era na antiga reitoria. E aí eu saio de casa, eram 6 quadras do meu trabalho, da minha casa até a antiga reitoria, seguindo o meu trajeto habitual, 7 e pouco da manhã, quer dizer, tudo fechado. E tem uma coisinha que ao atravessar a rua, assim, eu olho sentada nos degraus que estavam do outro lado da rua. E eu pensei, não pode ser. Não acredito. E era o corpinho, do jeito que eu precisava, da cor que eu precisava, contudo com um anelzinho no dedo. Nossa. As mãozinhas dobráveis. O pescoço, que normalmente fica todo craquelado, em perfeito estado. E ela está comigo até hoje. Levei para casa, troquei, óbvio. Botei a cabeça, nunca mexeu, né, sabe? Ela nunca, assim, fez coisas. Eu nunca encontrei ela em outras peças da casa, assim, sozinha, caminhando, nada, né? Porque várias pessoas me disseram, não acredito que tu levou para casa. Gente, eu deixei no sal grosso uns dias ali, tava tudo bem. E é uma coisa assim, que isso é uma coisa que eu não tenho explicação. Sim. E que envolve... É uma história mágica que envolve Barbie. Exato. Simples assim. Né? Alguém botou lá, claro que eu não sumonei o corpinho da boneca, né? Não é isso. Mas alguém sentiu, sei lá, meu pensamento e botou no meu caminho, literalmente, aquela boneca. Né? Então, é uma coisa muito... Sabe que eu pensei algo semelhante sobre os figurinos de Ana Raiz e Trovão. Como é que as pessoas guardaram mais de 30 anos aquilo para chegar nesse exato momento em que eu paro para pesquisar e refletir sobre isso e as pessoas me dão do nada, entende? Eu não esperava jamais por isso. Então são coisas assim que, sei lá, tá ligado de uma maneira universal, assim.
E quando tu fala, né, na infância, que tu olhava para trás das montanhas, né, o que tem além dessas montanhas? Eu acho que esse é um exemplo de que a fé remove montanhas. Sabe? É a forma que a nossa crença e a nossa expectativa sobre as coisas e o no fazer diário, sabe? Que é uma coisa que vai para além da mera religiosidade, né? Dessa frase enquanto contexto religioso. Mas aquilo que a gente tem de expectativa e que a gente põe de energia no fazer, na vida, né? Nas nossas intenções. Exatamente. Né? E fazem com que as coisas deem verdadeiras voltas. Né? E, bom, falamos de Barbie, a gente vai acabar falando agora um pouquinho da exposição, que tem a ver com o teu livro, mas que também traz essas figuras e traz... Vamos falar um pouquinho na figura da tua mãe também, né? Sim, já que desde pequeno foi a tua primeira coleção, na verdade, porque tu colecionava os materiais que ela descartava. Sim, exatamente. Ela inaugurou isso. E ela, eu acho que, pelo que tu fala, ela sempre foi uma incentivadora desses teus desejos, né? Exatamente. Na simplicidade dela, né? Com a pouca escolaridade que ela teve, sempre foi uma figura muito afável. E foi a primeira figura feminina da minha vida. Ou seja, foi o ser que eu vi primeiro, né? Porque eu vim desse ser. Então, sempre foi uma figura impactante, forte, firme e terna na minha vida, né? Tanto que essa exposição, ela ocupa um dos lugares centrais, o lugar central, né? Porque a partir dela vem essas outras figuras femininas, né? A Xuxa, a Barbie, a Madonna, que a gente acabou não falando, mas é outro capítulo, e a Ana Raio. Então, mas tudo parte dessa figura primeira, né? Essa figura materna, e que com a ausência dela, as outras figuras midiáticas começaram a ter mais significado, né? E mais importância. Freud também deve explicar, né? Nesse sentido. E é tudo bem consciente, bem tratado em terapia, tá tudo ok. E é importante tomá-las nas mãos para analisar. E que a exposição e o livro partiram justamente de duas perguntas que a minha mãe sempre fazia para mim quando ela me via colecionando as figuras e gostando de Barbie. A Barbie ela chamava de perna seca, né? Por causa das pernas finas e longilíneas. Ela nunca conheceu os Monster High, né? Exatamente. E ela sempre me perguntava: meu filho, o que tu quer com isso? O que tu aprende com isso, né? E aí eu tomo essas duas perguntas, tomo elas de maneira epistemológica, assim, para me perguntar hoje, com 46 anos, o que eu ainda quero com isso? O que eu posso dizer sobre o que eu queria na época e o que eu quero hoje? E também o que eu aprendi com isso, o que isso tem me ensinado ao longo da vida. Então, toda a reflexão em torno dessas 5 mulheres surge disso, né? Tornando filosóficas as perguntas que a minha mãe fazia para mim. E a exposição é um pouco disso. A exposição não é uma ilustração do livro, ela fala por si só, mas são 5 ambientes, né, onde estarão presentes imagens, né, e objetos relativos a essas 5 mulheres. Contendo aí desde discos, livros, os dicionários da Xuxa, os 2 volumes, bonecas, né, pôsteres, muitos pôsteres, que eram as maiores imagens que a gente conseguia na época, né? Os figurinos da novela Ana Raiz é Trovão, os roteiros, né? Revistas da época e mais um monte de material. São objetos, não são obras de arte, né? São objetos midiáticos e também da minha coleção particular, que vão estar nesses 5 ambientes. E da minha mãe, sempre teve muito significado na minha vida o vestido de casamento dela. Porque quando eu tinha, acho que entre 4 e 5 anos, né? É uma das primeiras lembranças de vida que eu tenho. Eu olhava o quadro de casamento do pai e da mãe e um dia eu invoquei e perguntei para eles onde é que eu estava naquela foto. Porque essa família tinha 3 pessoas. Nós 3, onde é que estava eu naquela foto? E a mãe, na ingenuidade dela, me disse: tu tá escondido debaixo do vestido da mãe. Aquilo para mim foi mágico. Porque eu imaginava que eu surgi de dentro de um vestido. Sim. Né? Olha a imaginação da criança. E um dia, o pai e a mãe foram para a roça de manhã e eu encontrei o vestido de noiva dela dentro do guarda-roupa. A primeira coisa que eu fiz
foi entrar dentro. Claro. Então eu me lembro de eu caminhar pela casa, um toquinho de gente, sei lá, 80 centímetros, 1 metro, e aquele vestido arrastando o nosso assoalho amarelo da casa, aquele vestido branco de voal. Então esse vestido é muito forte, eu falo muito dele no livro também, e ele é a peça central da exposição. Eu redesenhei o vestido pelas fotos dela, e tem uma costureira, a Dona Neiva, fazendo ele, e ele vai ficar suspenso, né, no centro da exposição, com a máquina de costura dela, que está comigo, né, e o quadro de casamento. Essas eram peças centrais da exposição. É muito legal isso, porque, na verdade, tu realiza um nascimento, um autonascimento nessa encenação, no qual tu está presente, que tu te lembra, né? Uhum. Então, se tu nasceu do vestido, estava embaixo do vestido, é quase um outro parto que o vestido faz. Exatamente. Né? E um local em que daí tu pode se inventar. Exato, exatamente. É curioso, a minha filha, quando assistia também, mas daí no nosso caso era o DVD, né, do casamento. E ela perguntava, a primeira vez que ela assistiu, ela olhou, ela deve ter se procurado, né, na festa, claro, ali, não achou. Quando ela assistiu de novo, porque ela gostava muito de assistir filmes, e um dos filmes que ela gostava de assistir era a fita, o DVD, enfim, do casamento. E ela veio me perguntar, ela disse, eu fico muito chateada porque vocês não me convidaram, vocês não me levaram. Eu disse, filhinha, você está na barriga da mãe. Eu falei, eu estava na barriga da mãe. Aí aquilo ali para ela foi... Como é que... Claro que ela, sendo super importante, estaria presente, ela tinha já a materialidade, né? Claro. Eu já estava gestando ela, então ela achava assim muito legal, e ela contava para todo mundo. As próximas... não, e hoje eu vi o filme da minha mãe, do meu pai, do casamento, e eu já estava lá, eu estava na barriga do meu pai. É a mesma sensação. Né? E é uma descoberta, né? Essa coisa pueril, assim, de querer estar presente naquele momento especial, né? E, em alguma medida, como é que tu se organizou para congregar essas informações todas, para compor esses ambientes, né, de uma forma que fizessem sentido, né, nessa tua narrativa, né, pessoal? Fala um pouquinho da Madonna também, o que é que tem... E, bom, a Madonna também é outra figura icônica, né? Então, quem faz a curadoria da exposição, porque eu imaginei assim, eu preciso de um olhar de uma outra pessoa. Está muito imbricado na tua pessoalidade, né? Exatamente. Eu precisava de um olhar externo para construir uma linha, um argumento expográfico, né? E aí a professora Marilda Oliveira de Oliveira é a curadora da exposição e também uma mulher de muita sensibilidade. Um beijo, professora Marilda. Também já esteve aqui conosco. Exato. Então, ela que construiu toda a linha, a linha curatorial da exposição, né? E aí, então, foi dividido, como eu falei, em 5 ambientes. Eles levam o nome das 5 mulheres, com esse monte de objetos lá, né? Que traçam essa... E a exposição se chama Contempop anos 80, porque justamente eu construo no livro esse conceito desse olhar contemporâneo para o pop, para a cultura pop dos anos 80. Então, a exposição, ela tenta reconstruir, através das imagens dos objetos, essa ideia. Esse olhar contemporâneo de agora para os anos 80. E a Madonna entra nisso porque nos anos 80 também, eu lembro que pela trilha sonora da novela Hipertensão, tocava a música Papa Don't Preach. E eu me lembro que eu ouvia aquela música pequenininho, eu devia ter o quê? 7 anos. 7, 8 anos. Eu adorava dançar aquilo, eu não entendia nada do que ela falava. Sim. Mas, não à toa, eu me lembro do meu pai me dando sermão. Depois que eu entendi o significado da música, Papa Don't Preach, né? Papai não dê sermão, ou Papa, né? Da Igreja Católica. Aí ela passou a fazer mais sentido ainda, né? E a Madonna sempre foi essa figura. Lembrava a Xuxa, mas já tinha uma coisa mais sagaz, mais ousada, mais provocativa, né? E também uma figura muito afável à comunidade LGBTQIAPN+. Que desde que eu comecei a conhecer, eu lembro que eu era muito pequeno e, final dos anos 80, foi a eclosão, né, da epidemia de HIV/AIDS no mundo, né, no Brasil. E a Madonna sempre era citada como a figura que defendia essa comunidade. Enquanto todo mundo excluía e culpabilizava,
Inclusive, a AIDS foi chamada de peste gay, ou câncer gay, né? E as pessoas não eram atendidas, e eu só ouvia aquele murmúrio, porque enquanto criança era coisas que eu ouvia falar, ouvia na TV, via na capa das revistas, né? Esse grande medo, esse grande fantasma. E é uma coisa que hoje também é difícil as pessoas, os jovens, entenderem que a cada semana nós tínhamos um ídolo que se perdia. Exato. Que era uma pessoa que estava no auge e, de repente, adoecia, partia, e a gente sentia essa ausência midiática, né, em massa também. Exato. Né? Exatamente. E a Madonna, desde sempre, defendeu a comunidade, se colocou junto, inclusive na capa do disco Like a Prayer, né, ela faz um folheto, usa a capa do próprio disco, vem impresso um folheto de conscientização e prevenção, né, contra a AIDS. Então, isso foi muito impactante para a comunidade LGBTQIA+, e é até hoje. Não à toa, ela é a diva pop, a defensora da nação queer, como a gente chama, né? E ela mesma se intitula. E numa época em que ser associada a essa causa não dava engajamento, como hoje dá. Como hoje. Pelo contrário, a sociedade tinha ojeriza de quem se associasse à comunidade LGBT na época, especialmente no contexto da AIDS, né? E a Madonna levou isso à frente sempre, né? Então, por isso, as performances dela, as imagens dela também passaram a ser muito significativas desde aquela época para mim. E continua até hoje. Pois é, e eu penso que tu elencar, né, eleger essas figuras que dialogam, né, entre si, elas têm esses pontos de conexão, não é para além da tua vivência, né, para além da tua história pessoal de vida, mas como figuras que abraçaram situações e que são, né, figuras arquetípicas femininas e que, enfim, agora vão estar reunidas, as pessoas vão ter um pouquinho dessa dimensão do simbólico que eu, particularmente, sou muito enfática, eu gosto da cultura pop, mas por quê? Porque elas né, essas coisas conversam com a gente, às vezes em níveis e significados que a gente não tem uma percepção objetiva num primeiro momento, né? Por que alguma coisa nos toca tanto, né? Às vezes enfim, um personagem, uma peça, uma história, e outros não nos tocam tanto, quer dizer, por que a gente faz com que nossa individualidade, nosso ser acabe sendo veiculado um pouco por essas outras coisas que nos simbolizam também, né? Tanto, então são coisas, são objetos, são histórias que a gente se apropria, passam a ser nossas também, né? E dentro desse conjunto de obra, então, a gente vai conhecer dentro da exposição Contempop, anos 80, né? Isso aí. E que vai, a partir do dia 5 de novembro, vai estar lá no nosso espaço cultural, que fica junto ali do posto de gasolina, do arco da universidade, ali, nosso espaço que fica à esquerda ali de quem entra. Nós temos uma alegria aí de poder inaugurar o nosso espaço, né, com essa exposição que vai ser tão visual e que aí mais futuramente a gente já quer contar com o teu retorno aqui no programa para falar sobre o livro que dá origem à exposição e onde, né, nós tivemos aqui um pinguinho desse diálogo, né, que também está no livro, né, mais explicitado e que pode ser aprofundado. Então, é uma coisa midiática também, né, transmidiática. Exatamente. Que nós vamos ter aí o lançamento do livro e com a exposição, e as coisas elas se conversam, mas elas também funcionam de forma independente, né? Exatamente. Na exposição nós vamos ter também uma televisão, né, mostrando, afinal de contas, cenas. Sim, onde aparecem os figurinos na novela. Isso. São 5 capítulos, onde as 3 peças, que tem mais peças, mas a curadora escolheu expor só das mulheres, para ficar só no ambiente feminino, né, como propõe o todo da exposição. Então, terão cortes das cenas da novela, né, passando no vídeo, justamente para ilustrar essa ideia de como aqueles figurinos ganharam vida, a quem eles vestiram, né, a quem eles caracterizaram na novela. E agora, fazendo uma pergunta assim para encerrar, nós ainda temos aí 5 minutinhos. Como é que é a tua sensação de
esses elementos tão queridos e que chegaram a ti de forma tão especial, saírem da tua casa, né? Vão para um espaço público. Claro, isso representa a tua vontade também de compartilhar isso com outras pessoas. Mas como é que parte assim da tua decisão de organizar a exposição? Transformar isso, né? Porque o livro é um livro, enfim, né? Ele tem aquele começo, meio e fim, e a pessoa, em alguma medida, está levando a história também, e está tudo bem. Sim. Mas daí tu quer mostrar os objetos. Isso tudo partiu de... Eu tenho um amigo que é doutor em moda, é gaúcho, mas é doutor em moda no Rio de Janeiro. E ele sempre, quando vinha me visitar, dizia assim, uma hora tu tem que abrir a tua casa para a exposição. Porque a minha casa já tem muita coisa, é quase um projeto expográfico. Né? E ele sempre me deixou com aquilo. Sempre quando as pessoas vão lá em casa, amigos, amigas, colegas de trabalho, olham e ficam muito encantados com tudo que vem, né? Eu digo, esse é o meu cenário do show da Xuxa, né? Porque ele é muito colorido. Então, tem Frida Kahlo para tudo que é canto, que também é uma figura muito proeminente na minha vida, mas não mais nos anos 80. Tem Pina Bausch, que é a coreógrafa que sempre me inspirou, quando eu comecei a estudar dança. E tem Barbie, Xuxa, Madonna por todos os cantos, né? Então, quando ele largou essa piada, soou como uma provocação também. E se um dia eu pensasse, né? Construir uma linha curatorial e compartilhar isso com as pessoas? Isso que para mim faz tanto sentido. São materiais que eu convivo, então são materiais da minha casa, né? Como compartilhar essa sensação, em alguma medida, tentar produzir outras sensações para as outras pessoas. Com isso que foi e continua sendo tão impactante para mim. E tão importante, né? Então, é um pouco isso, é um pouco, como tu disse, compartilhar, repartir esse impacto afetivo e também de questionamento, no sentido das pessoas também se perguntarem, bom, para o Odailson significa isso, isso e isso, e as coisas que eu gosto, as coisas que eu consumo, os objetos que constituem a minha vida, o meu cotidiano, o que eles significam para mim? Eu já parei para pensar nisso? O que eu aprendo com eles, né? Então, a ideia é também provocar isso nas pessoas, na medida do possível. Nós conversávamos um pouquinho antes, né? Que quando nós elegemos determinados elementos, eles são fonte também da nossa autoexpressão. Exato. Então, quando tu chega aqui com uma camiseta cor-de-rosa com uma Barbie estampada, isso... já é quase que... ele está no teu corpo, né? Então, ele está te constituindo fisicamente. E tu considera, em alguma medida, digno de portar isso no teu peito. Exato. Né? Então, por que uma pessoa usa um traje assim, outra usa um traje assado? E aí a gente entra nos objetos de uso pessoal, né? Como nós falávamos, usar uma caneta. Por que eu, né? Por que eu valorizo algo assim ou assado? E, claro que essa exposição... não é uma exposição só da Xuxa, da Madonna, é uma exposição do Odailson. Exatamente. Né? Então, as pessoas vão ali conhecer essas figuras, mas também vão te conhecer. Né? Claro que o livro tem uma questão ali expositiva, né? Também, sim, claro, biográfica, mas trazer essa materialidade também, né? Não só no livro, mas pelos objetos. Então, meus parabéns pela iniciativa. Estaremos lá no dia 5 de novembro, né, a partir das 17 horas, no Espaço Cultural da editora da UFSM. Professora Odailson, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Jéssica. Me sinto de verdade muito agraciado por essa oportunidade em parceria com a editora, que ao longo de anos tem sido aí não só uma parceira, mas uma provocadora, né? No sentido de provocar a gente a pesquisar, a escrever e também trazer outras atividades junto. Desde o início, eu me lembro com a Denise, a gente já fez várias atividades culturais junto. Então, é sempre um prazer, né? E na pessoa do professor Enéas também, que representa a instituição como diretor, agradecer a ele pelo empenho, pelo carinho, pela acolhida e por todo o esforço que vem sendo feito, né, para fazer esse evento acontecer. E esse esforço também de diversificar as atividades da editora. Isso é louvável, né?
A editora se traduz nos livros, obviamente, de maneira concreta, mas também em várias outras ações, e essa é mais uma dessas. Então, eu agradeço muito por tudo isso, eu agradeço a você, Jéssica, por me convidar, por esse espaço e por todas as pessoas que nos ouviram até então. Um prazer. Imagina, sempre bem-vindo e conte conosco sempre. Em outras ações, estamos aqui ao dispor. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou aí do outro lado, nos siga nas nossas redes sociais, @editora-UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditados podcast. Tem o Instagram das nossas rádios aqui, é @radios UFSM. Eu sou Jéssica Dalcin, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.